muitas críticas em relação ao governo brasileiro, dizendo que, ao não reconhecer que o resultado das urnas lá foi ilegítimo, há um reconhecimento tácito ao governo do Nicolás Maduro, outros no sentido do Arthur, dizendo não, que o governo brasileiro está certíssimo, tanto é que está ajudando a Argentina com a sua embaixada, ajudando o Peru com a sua embaixada. Como a senhora vê a posição do governo brasileiro neste momento em relação à situação da Venezuela? A posição do governo brasileiro é muito acertada na medida em que o Brasil não vai resolver o problema da Venezuela, a comunidade internacional não vai resolver o problema da Venezuela, quem tem que resolver é a própria Venezuela. Isso faz parte das relações internacionais, isso está implícito nas relações entre países, porque os estados são soberanos e os países geralmente não devem fazer ingerência, ou seja, está entre uma das linhas de política externa brasileira a não ingerência. Como disse muito bem a Maria, ou seja, qual que seria outra solução? Os Estados Unidos invadirem, como fez em 2013, invadiram o Iraque, alegando a bandeira da democracia, ou seja, a gente tenta resolver um problema com mais conflito, com mais problema. Então, o Brasil, quando tenta manter esse canal aberto, ele está tentando ter influência, porque o Maduro ainda dá voz ao Lula, ainda tem uma confiança no Brasil. Quando o Maduro saiu do seu país no ano passado e veio até Brasília, num encontro com todas as lideranças da América do Sul, após 19 anos, foi um grande feito do Brasil, da liderança brasileira, em colocar os países numa mesa de negociação para dialogarem, ainda que, claro, o resultado não foi o melhor esperado, tivemos rusgas entre alguns presidentes, mas o Brasil não pode se eximir das relações com a Venezuela, porque sempre fará fronteira com a Venezuela. E a partir do momento em que um país faz fronteira com outro, sempre haverá questões de interdependência diariamente. Portanto, se o Brasil se isola da Venezuela, ele não vai estar resolvendo o problema. Ele vai estar deixando para que outro país resolva, outra situação resolva. Como eu disse, outros países, mundo afora, querem influenciar, querem tomar esse espaço, inclusive de possível liderança brasileira. Portanto, o Brasil tem que estar muito atento e calibrar muito a sua atuação para manter aberto esse diálogo e tentar ajudar primeiramente os próprios venezuelanos, como fazemos diariamente ao recebê-los em nosso território, mas ajudar que o país passe por uma transição democrática. A gente sabe que por diálogo, por negociação, não é fácil, é uma empreitada difícil, mas o Brasil tem que se manter muito a postos e, claro, buscando também, primeiramente, defender os nossos interesses, que é, a todo custo, evitar um conflito bélico num país vizinho que faz fronteira conosco. O Itamaraty tem mantido uma posição, como disse aqui a Regiane, bem equilibrada nessa matéria. O problema que eu vejo é outro. O problema que eu vejo é que há dentro do governo um descompasso entre o que diz o Itamaraty e o que pensa o Lula. E se você considerar ainda esses dois aspectos e contrastar isso com a nota que foi emitida publicada pelo Partido dos Trabalhadores, aí então você tem um descompasso total. O PT logo cedo publicou uma nota dizendo que a eleição havia sido um processo, não me lembro mais dos adjetivos, mas havia sido pacífico, ordeiro e democrático, né? Não foi nenhuma coisa nem outra. O Itamaraty está tentando, manter uma postura bastante neutra de dizer, olha, vem cá, me mostra as atas, vamos ver o que está acontecendo e tal. Mas o Lula também, num dado momento, deu declarações que tendiam a relativizar esse conflito. Então, eu acho que isso não ajuda, acho que isso cria acho que isso agrava muitas tensões dentro do próprio país que depois colocam em xeque a própria diplomacia brasileira, que nesse caso está agindo muito bem. Essas coisas, Afonso, é preciso lembrar também o seguinte, hoje os Estados Unidos estão fazendo essa proposta, mas na eleição passada, quem acenou com essa possibilidade foi o próprio Guaidó, que então estava na posição que está hoje o Edmundo Gonzalez. Ele próprio falou em anistia. Então não é a primeira vez que se tenta esse tipo de expediente para conseguir que, por fim, consiga se restabelecer algum tipo de normalidade no país. Agora, a reflexão que eu queria fazer aqui a nós é a seguinte, o que me deixou muito pensativo hoje, quando do convite, foi o seguinte, vamos admitir por hipótese que isso ganhe alguma força dentro da Venezuela e essa proposta avance. Aí a gente entra numa discussão do que é justo e do que não é justo. É justo para
os milhares de pessoas, né, que estão sendo perseguidas, estão sendo, de certa forma, né, violentadas. Eu não vou usar aqui a palavra torturadas ainda, porque eu não sei. Mas depois de tantos desmandos, de tanta negação de liberdade individual, é justo colocar em plena liberdade um ditador que submeteu o seu povo a tantas agruras, né? Por mais que isso signifique a libertação, quem sabe, de um segmento muito maior da sociedade, eu acho que num dado momento a gente vai ter que discutir essa questão de um ponto de vista mais amplo, né? Porque há coisas que a gente não pode relativizar. Ou você está do lado da democracia sempre, ou você se coloca como um aliado das grandes ditaduras do mundo. Então, fazer o discurso da relativização, de que, olha, quem perdeu a eleição, se não gostar, entra com um processo na justiça e vamos ver o que a justiça diz. Não existe justiça quando a polícia chega às 3 da tarde da sua casa e mete o pé na porta para levar um oposicionista ao governo. Então, essa questão não está mais sobre a mesa. Então, como você disse, voltando à sua fala, Afonso, é de fato uma questão muito complexa e de muitas nuances.